Palavra de Deus aí. Mordomia da influência. Vamos abrir em Romanos 14, versículo 7. Você pode fazer isso? O pagamento tá para a Angélica. Ela recolhe o dinheiro aí. E tem que ser amanhã, né? Quer dizer, você vai trazer o dinheiro amanhã aí, pronto. Então já sabe, não tem reunião aqui no sábado que vem. A reunião será em Atibaia. Romanos 14, versículo 7. O que diz aí a Bíblia? Porque, eu vou ler uma versão diferente aqui, mas é boa. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. E nós vamos falar hoje sobre a disciplina da mordomia da influência, né? E eu vou sempre repetir essa definição, porque muita gente não lembra, muita gente nunca ouviu. Então vamos lá. A mordomia bíblica, estamos falando sobre mordomia. A mordomia bíblica é o reconhecimento da, soberania de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. 2, é a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões, e ela consiste na boa administração dessas coisas que Deus coloca em nossas mãos de acordo com a vontade de Deus. Nunca a administração das coisas é de acordo com a nossa vontade, mas ao contrário, sempre de acordo com a vontade de Deus, né? Vamos fazer uma oração. Aquela pessoa que está nessa sala hoje e que sente desejo de orar em voz alta, por favor, fique em pé e ore bem alto para que todos possam ouvir. O conceito que está aqui nesse quadro não fui eu que inventei. Isso aí é histórico e qualquer faculdade é a mesma coisa. O ser humano é um ser essencialmente social. O ser humano não foi criado para viver sozinho. O ser humano, se ficar sozinho, fica louco. Fica louco mesmo. Por isso que Provérbios 18:1 fala que a pessoa que gosta de viver sozinha, isolada, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Se uma pessoa quer se preservar da loucura, ande junto com o grupo. Nós somos assim. Nós precisamos de companhia. E quando nós estamos em grupo, nós, querendo ou não, nós damos a nossa parcela de contribuição para o desenvolvimento de todo esse grupo social aí, né, pensando no coletivo. E nós também nos desenvolvemos. Porque, por exemplo, se eu dou aula na escola, eu aprendo para mim, eu desenvolvo técnicas, eu fortaleço minha inteligência, meu intelecto, para depois poder ajudar os outros também. Então, toda vez que eu estou colocando as capacitações que Deus me deu em prática, primeiro eu estou me edificando com elas, e depois eu estou sendo usado por Deus para edificar os outros. Eu vou chamar isso aí de influência. Quando nós estamos interagindo com os outros membros de um grupo nosso,
Então nós estamos exercendo influência sobre essas pessoas. E na verdade estamos recebendo influências também. Nós temos o hábito de pensar que porque eu estou falando aqui e vocês estão sentados, eu estou sendo agente influenciador. E eu não vou negar. Nesse momento posso estar influenciando vocês. Mas também é verdade que vocês aí estão me influenciando. O jeito como você olha, a forma como você se senta. Eu aqui estou recebendo informações. Então nós trocamos influência o tempo todo, né? E essa influência, às vezes, acontece inconscientemente. Nós não estamos pensando, vou influenciar agora o Pedro. Isso não existe, né? Ou ele fala assim, eu vou influenciar o Fábio aqui. Inconscientemente, nós estamos transmitindo influências para as outras pessoas. E estas informações vão formando o indivíduo aí. Agora, só um minutinho, só terminar aqui o raciocínio. Quando eu sei que eu estou em posição de influenciar, a minha responsabilidade é muito maior do que quando eu não tenho esse conhecimento. Inconscientemente, eu posso estar no trânsito influenciando outra pessoa. Inconscientemente, eu posso estar na torcida de futebol influenciando uma outra pessoa. Fui lá para torcer, mas de repente, meu comportamento, eu posso estar causando alguma influência. Mas quando eu sei que eu estou interagindo e que eu estou transmitindo parte do que eu sou para os outros, a minha responsabilidade é muito maior. Porque Deus me colocou aquelas pessoas diante de mim. Nesse momento estamos numa igreja, mas isso pode acontecer no táxi, no Uber. Vamos falar do Uber, né? Eu preciso falar do Uber. Fala, Antônio. Portanto, se vocês não viram, ele está falando que em influência existe o in e o fluir. Então está fluindo algo de mim para dentro de você. Passa letras quando você terminar direito. É sério. Você vai fazer letras? Alice, você vai fazer letras? Aqui ali está a Alice, aluna nossa lá, amiga da Lia, né? Ela fará letras. Só por causa disso você já merece meio ponto na média. Eu não vou te dar que eu não posso, mas você está merecendo, viu? Tem uma grande diferença entre eu dizer que eu vou dar um ponto e que ela merece um ponto. Tá vendo só? Edgar, eu ajudei você no conselho de classe. Você não quis fazer letras? A influência... Pronto, tá vendo só? O Edgar é um bom exemplo aqui, ele foi influenciado a fazer letras, mas primeiro ele bateu na porta da administração, depois ele bateu na porta da engenharia. Eu falei, meu amigo, você não está entendendo nada ainda. Agora se encontrou. Eu falei, Lucas, ainda há chance para você, entendeu? Tá. Ô, Thiago, me ajuda aqui, rapaz. Amém. Mas voltando aqui, a influência tem duas características que são próprias. A primeira é a inevitabilidade. Então eu vou começar por Romanos 14, 7, que nós já lemos. Ele disse assim, ninguém vive para si mesmo e ninguém morre para si. Já que somos seres sociais e que estamos o tempo todo em contato uns com os outros, é inevitável que nós troquemos influências. E é por causa desse conhecimento, dessa noção, eu não posso ser alienado a isso. Por causa dessa noção, é que eu tenho que entender que eu não vivo para mim. Toda vez que eu pensar que eu vivo para mim, eu tomarei decisões sempre egoístas ou egocêntricas. E aí eu vou prejudicar os outros. Mas isso eu quero falar lá para frente, eu não posso adiantar agora. Eu não vivo para mim e eu não morro para mim. Uma vez, eu ouvi o meu pai falando para uma pessoa assim, eu espero que nesse momento, era um momento muito crítico, meu pai estava falando com a pessoa e ele falou assim, não, espero que você tenha muita cabeça agora e que você não atente contra a sua vida. O suicídio, por exemplo, a pessoa fala assim, eu não tenho nada com ele, ninguém tem nada comigo. Você não tem noção do mal que você vai fazer aos outros.
eu vivo para mim, eu morro para mim. Não. Você vai fazer essa besteira e os outros que estão ao seu redor. Nenhuma postura pode ser tão egocêntrica quanto essa. Eu resolvo minha vida. Um ex-aluno meu escreveu essa semana. Ele saiu da igreja onde ele frequentava e está no mundo largado. E é uma benção, rapaz. Era uma benção. Ele tinha revelações de Deus, uma igreja que caminhava nas coisas. Mas ele estava largadão no mundo. E aí ele escreveu assim: a partir de agora, eu vou ser feliz sozinho. Depois eu fiquei sabendo que ele brigou com os pais, com a irmã, saiu de casa. Quem vai ser feliz sozinho? A Bíblia fala que quem se levanta, quem vive isoladamente, ergue-se, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não tem como. Então nós devemos pensar, em primeiro lugar, irmãos da Igreja Água da Rocha. Tá? Agora vocês tem algumas pessoas visitando, Viviana. Acertei? Ela veio aqui, ela veio conferir para ver se era tão ruim quanto falaram. E falar mal lá fora, você vai ver só, quando eu corrigir essa redação, vou me lembrar disso. E esqueci porque eu estava falando isso aí. Olhei para ela e não. Irmãos da Igreja Água da Rocha, tudo que nós fazemos causa impacto no vizinho. E não tem como. Sempre vai causar impacto. E porque causa impacto, eu sou responsável pelas minhas decisões. Duplamente responsável. Primeiro diante de Deus. E segundo diante do meu próximo, do meu irmão. Nunca pense que é só de uma mão a influência. Ela vem de duas mãos aqui. Eu tenho desenvolvido uma amizade muito legal com a Derlan. Eu tenho conhecido a Derlan de uma forma muito especial. A gente fala muito pouco, para falar a verdade. A gente quase nunca se fala. Mas não é para encher a sua bola aqui na frente, viu? Para você não ficar se achando muita coisa não, tá? Porque não é. Eu também não sou. Mas coisas importantes vendo o exemplo dele. E, embora eu seja ele o cantor, embora eu seja o pastor e ele do louvor, e ele seja um membro da igreja, da equipe, eu tenho sido abençoado pela forma como ele tem se comportado. E isso me inspira a continuar fazendo o que eu faço. Essas influências são tão importantes. Como nós precisamos dessas coisas. Eu imagino que a Mônica no teatro seja a mesma coisa. Qualquer pessoa no seu ministério experimenta as mesmas coisas sempre, né? 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz, você já conhece esse texto, né? O que fala lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2? Eu precisava ser rápido. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ou, então, como é que fala? Importa que os homens nos considerem despenseiros dos mistérios de Cristo, ou de Deus. Além disso, o que se requer de todos os dispenseiros é que eles sejam encontrados, que ele seja fiel ou que eles sejam fiéis. Né? Então, não existe na Bíblia o precedente para dizer assim, não me importa o que as pessoas estão pensando de mim. Estou pouco me lixando para a opinião alheia. Crente não pensa assim. Crente entende muito bem o seu papel como servo de Cristo na terra, como modelo a ser seguido, como representante de Deus, e eu preciso que as pessoas olhem para mim, embora eu saiba que eu seja imperfeito, meu caráter não é 100%, minha personalidade não é das mais agradáveis, eu peço que Deus mude o que precisa acabar de mudar, mas eu preciso entender que enquanto estou aqui, eu sou um servo do Senhor. E eu preciso viver de forma consoante o caráter do nosso Deus. Não me importa o que opinam dos outros. Importe-se sim. Importe-se. Se alguém está dizendo que você parece tudo menos cristão, tem alguma coisa errada com você. Mateus capítulo 5, versículo 4, fala mais uma coisa muito importante. Aliás, 5,14, desculpe. 5,14. Jesus estava lá no Sermão do Monte e ele disse assim, vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Preste atenção, ele não está dizendo que nós deveríamos ser como uma cidade em cima do monte. Ele está dizendo que nós somos uma cidade em cima do monte. Nós já fomos colocados em cima do monte. E não é possível esconder essa cidade.
A igreja de Jesus está formada e não é possível escondê-la. O Senhor Jesus habita em nós e não é possível esconder a luz do Senhor em nossas vidas. É inevitável. Quando nós vivemos a vida cristã normal, isso é inevitável. A luz irradia para todos os lados. Você não precisa fazer força. Quando entendemos o nosso papel aqui, ele continua falando, igualmente, não se acende uma candeia para ser colocada debaixo da cama ou de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. O objetivo da influência nunca é chamar atenção para si. O objetivo da influência é conduzir as pessoas a Cristo. Então eu tenho que ser boa influência sobre a sua vida. Ah, você está querendo me conduzir? Quero mesmo, mas não para mim. Eu quero conduzir você a Jesus. Nós não fomos feitos para ficarmos escondidos. Não foi para isso que Jesus nos salvou. Jesus nos salvou e nos deu algo muito precioso, que é a presença dele, a glória dele. E ele quer que isso seja espalhado. A outra característica dessa influência é que ela dura. É como um perfume, vou falar sobre perfume depois. E você coloca aquela fragrância e depois de algumas horas ainda você sente aquele cheiro. Hoje eu fui guardar o teclado numa sala lá com o José. Tinha cheiro de velório aquilo, né, meu amigo? Nossa, estava um cheiro horrível na sala, de flor de defunto. Eu falei, eu quero sair dessa sala correndo. Aí eu levei a Débora, vem cá, Débora, vem sentir esse cheiro aqui. Ela falou, é aquele cheiro. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11 fala uma coisa muito interessante sobre Abel. Você lembra que Abel foi assassinado? E por que ele foi assassinado? Por quê? Ciúme. Cuidado, inveja e ciúme. Você vai pôr a culpa em Caim. Eu quero saber o que foi que Abel fez para que ele fosse... Senão a gente vai pensar no Caim, mas nós vamos falar do Abel. O que Abel fez para que ele fosse assassinado? Agradar a Deus mata. Agrade ao Senhor e prepare-se para ter muitos inimigos contra você. Faça a vontade de Deus e prepare-se para ter muita gente querendo jogar pedras, convidando você ao campo. Vamos ao campo. Enquanto você menos espera, a pessoa se levanta contra você. Agrade o Senhor mesmo. Mas olha o que ele fala sobre Abel, aqui no versículo 4 de Hebreus 11. Que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. E atenção, apesar de estar morto, seu testemunho da fé ainda é eloquente. Ele fala, ainda fala. Eu não sei dizer quantos anos Abel viveu antes de nós. Mas está lá em Gênesis 4. E a vida de Abel e sua morte se transformaram num sermão que atravessa os séculos e chega até os dias de hoje. O que ele fez? Ele adorou o Senhor, ele fez o sacrifício baseado na fé, imolou o cordeiro, profeticamente tinha essa revelação. Ele imola um cordeiro que representa Cristo, ele adora o Senhor, isso gera depois o ciúme, a inveja, e ele é morto. Mas ele pregou o sacrifício de Cristo com a oferta que ele fez. Atravessa os séculos. E nós estamos até hoje sendo influenciados por isso. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter na Terra. Eu creio que Jesus está voltando logo. Eu quero que Jesus volte hoje ainda, se for possível. Mas o que eu gostaria é que, se Jesus não voltar hoje, e daqui a 50 anos, ou daqui a 100 anos, as pessoas estiverem aqui ainda, eu gostaria que se lembrassem de nós. De cada um de nós. Porque as nossas vidas são um sermão vivo, embora nós já tenhamos passado. Aleluia. Segunda Crônicas, não, eu vou primeiro para Atos capítulo 9.
Depois eu vou para a segunda crônica. Atos capítulo 9 conta a história de Dorcas. 9:36. Fala assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, e que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. Ela fazia vestidos para as viúvas. As viúvas costumavam ser preteridas, necessitadas, ninguém cuidava delas, e Dorcas se importava. Ela tinha essa visão social da coisa. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto, no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores a vir até nós. E levantando-se, Pedro partiu com eles. E assim que chegou, levaram no aposento do andar de cima da casa. E olha que legal, todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Se nós hoje deixássemos existir nessa terra, como as pessoas se lembrariam de nós? Nós tivemos aqui um evento triste do falecimento da Silmara. Uma coisa que todo mundo notou, e pouca gente falou, mas todo mundo percebeu, é que a Silmara foi para o céu, mas as marcas dela ficaram por toda a igreja. Na cozinha, nos banheiros, na secretaria, aqui em cima. Por onde você passa, você vê a mão da Silmara até hoje. E continuará vendo. Silmara zelava por esse lugar aqui como se fosse a casa dela. E brigava com a gente como se fosse a casa dela, que a gente estivesse estragando também. Silmara deixou influência. E se ela foi uma boa influência de verdade, a gente vai pegar as marcas e a gente vai seguir com essas marcas. Porque ela fez coisas muito positivas. A gente vai tomar e a gente vai seguir à frente com isso. Quando a gente não estiver aqui, o que vão lembrar de nós? Eu lembro de minha avó. Minha avó até o ano passado estava aqui com a gente. Aqui não estava mais, estava lá na casa dos meus pais. Mas até o ano retrasado ela vinha aqui, entrava lá na cadeira, todo mundo trazendo. Talvez você tenha conhecido a minha avó já nesse estágio. Eu conheci a minha avó quando ela era capaz de dizer para o meu avô: você não vai lá pro... Eu vou e você fica sozinho em casa. Então, e ela pegava a mala e ia. E as marcas vão ficando. Que marcas nós vamos deixar? Dorcas deixou marcas. Dorcas deixou marcas tão fortes, aqui era em área prática da vida, que aquelas mulheres, é como se elas estivessem orfanadas naquele momento, porque elas eram as viúvas, Dorcas cuidava delas. E elas vêm com as roupas: olha Pedro, olha o que ela fez vestido, ela fez essa touca, ela fez essa toalha, ela fez essa blusa, sei lá o que ela fez. Então Pedro é tomado pelo Senhor e traz Dorcas de volta à vida. Aleluia. Apocalipse 14:13. Convido a visitar um pouquinho ali. Eu não vou me deter agora em estudar a escatologia. Eu quero trazer um princípio espiritual, meu querido. Apocalipse 14:13. Apocalipse 14:13. Então eu vi uma voz grave do céu que ordenava: escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Eu entendo aqui que estão falando de pessoas que serão perseguidas por causa do testemunho de Jesus. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porque suas obras os acompanham. Tem uma lei espiritual que diz que as nossas obras acompanham a gente. A gente passa, mas as obras continuam, elas vêm vindo atrás, nós seremos lembrados pelo que nós fizemos. Eu posso estar influenciando você hoje, você pode estar me influenciando, nós podemos estar trocando influências entre nós, mas um dia, se formos fiéis, essa influência continua, e continua, e continua depois. Mas tem um rei no Velho Testamento que me chama muito atenção. 2 Crônicas, capítulo 21, é uma das histórias mais tristes
do Velho Testamento. Não quero deixar você triste, não. Quero te animar, mas eu preciso desse texto. Levi, aprenda o nome desse rei, Jeorão. Segundo Crônicas 21, 20. 8 anos, pai. Foram 8 anos, viu? Escute bem. Jeorão era de idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. E olha o que a Bíblia diz dele. Ele morreu sem deixar de si saudades. E nem foi enterrado lá no túmulo dos reis. Foi lá na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Ele deve ter sido tão ruim. Eu não sei se ele foi incompetente, eu não sei se ele foi ruim, mal assim. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que o sujeito morreu e não deixou saudades. Já foi tarde. De repente teve lá uma comemoração. Vai saber. Eu não vou falar uma coisa... Cuidado. Não é hora de falar disso, mas vai acontecer. E todos se escandalizaram comigo, mas não é hoje o dia. Meu querido, deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos hoje aqui nessa terra. Se um dia eu sair da minha empresa, se um dia, quando você terminar a sua faculdade, você vai deixar saudades? Aqui nós estamos falando de morte, mas não precisa ser a morte. Você pode morar num condomínio e você se muda para outro. Você pode mudar de uma cidade para outra, de um bairro para outro. Você vai deixar saudades? Fala assim, aquela pessoa nunca mais vi porque mudou de casa, foi para outro lugar, mas puxa, como eu me lembro dela, do cumprimento dela no elevador. O Senhor nos chama para sermos influência. A influência dura. Primeiro, que ela é inevitável, ela vai acontecer sempre. Segundo, que ela é durável. Ela atravessa os tempos, né? E aí eu fiquei pensando em Jesus. Não há influência melhor do que Jesus. Jesus de Nazaré, né? A Bíblia não dá um retrato físico de Jesus. Algumas pessoas tentam descobrir a cor da pele de Jesus, a altura de Jesus, mas isso não é muito importante. Se fosse, o Senhor teria colocado isso nas Escrituras. Não era importante. Importante era o caráter de Jesus. Jesus era uma pessoa tão marcante. Jesus era tão marcante que quando guardas foram enviados para prender, eles tiveram que voltar falando assim, não dá, não podia prender aquele homem. Ninguém nunca falou como aquele homem falou. E Jesus é tão marcante que ele pode impregnar em nós as suas qualidades, as suas maiores virtudes. Eu quero te provar isso em Atos capítulo 4, versículo 13. Acho que nunca ninguém influenciou tanto como Jesus influenciou. Jesus, Cláudio, influenciou e continua influenciando. Jesus está vivo. Jesus não está morto. E ele nos influencia até hoje. 4:13. Pedro e João estavam sendo... eles tinham sido presos, né? Estavam sendo interrogados e tal. E quando o versículo 3 fala que quando eles observaram a coragem de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles não sabiam falar, não sei nem se eles sabiam ler. Eu não sei, não conheciam cultura nenhuma, supostamente. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram perplexos e reconheceram que eles tinham convivido com Jesus. Deixa eu te contar uma coisa, meu querido. Onde o evangelho entrou no mundo, a sociedade cresceu sempre. Porque o Senhor Jesus transforma. E eram homens iletrados, eram homens incultos, eles eram pescadores, ninguém dava bola para eles, classe social baixa, não interessava. Quando eles estiveram interrogados diante daquelas autoridades, eles falaram com tal autoridade e com tal categoria, que aquelas pessoas foram forçadas a reconhecer: estes homens andaram com Jesus, porque Jesus muda até a nossa fala. O sujeito se converte, ele vai mudar o jeito de falar. O sujeito se converte, ele aprende a pensar o mundo como Jesus pensa o mundo. A visão abre.
o Senhor Jesus é a sabedoria sobre todas as outras, e Ele pode nos dar a capacidade para entender o mundo como só Ele entende, e os outros não conseguem. E as pessoas vão falar assim, ele andou com Jesus, ela andou com Jesus. E vão falar para você, você é cristão, né? Você não é cristã? Porque o seu jeito de falar e de pensar denuncia. Esses homens andaram com Jesus. Atos 11. Atos 11, 26. Está falando de Barnabé, que foi se encontrar com Saulo, e assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. E durante 1 ano, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. E Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Então, quando a pessoa diz publicamente, eu sou cristão, eu sou cristão, o que a pessoa está afirmando, no fundo, eu não sei se ela tem consciência disso, mas o que ela está afirmando é o seguinte, eu ando de acordo com os pensamentos e a mentalidade de Cristo. E ponto. O cristão não pensa assim, eu tenho a minha verdade. O cristão jamais pensa assim, eu penso diferente. O cristão não tem isso. O cristão, se ele é cristão, ele pensa como Cristo, porque ele carrega o nome de Cristo no seu peito. E é por isso que não interessam muito as opiniões das pessoas, interessa o que a Bíblia diz, para o cristão. Para o cristão importa o que a Bíblia diz. E a Bíblia tem as respostas. De forma que eu não preciso ser influenciado pelos outros, porque eu quero ser influenciado por Jesus. Para influenciá-los a conhecerem Jesus como o Senhor tem me feito conhecê-lo. E aquelas coisas que eu aprendi sobre Jesus, eu quero transmitir aos outros. Para que conheçam Jesus como eu tenho conhecido. Porque para mim tem feito bem conhecer Jesus. E faz para qualquer pessoa que o conhece. Barnabé tinha ido àquela cidade, e diz lá no versículo 23 acho, que ele ficou muito feliz ao ver a cidade toda crescendo em Jesus e tal, e ele disse que eles deviam permanecer fiéis ao Senhor. Permaneçam fiéis ao Senhor. Se nós permanecermos fiéis ao Senhor, de acordo com os pensamentos de Cristo, eu gostaria de saber, de falar como Jesus fala, de pensar como Jesus pensa, eu gostaria de sentir como Jesus sente, e aquelas pessoas viveram logo na mesma época de Jesus, um pouquinho depois talvez, e eles tinham muito que transmitir acerca da personalidade de Jesus, para nós ficar meio distantes, porque nós temos só o livro. Mas aquelas pessoas foram se amoldando e foram se transformando tanto, que no final das contas, são cristãos. Eles estavam vendo Cristo neles. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Nós somos retratos de Jesus, meus queridos. Olha que versículo lindo, versículos 2 e 3. Vós mesmos sois a nossa carta escrita com o nosso coração, conhecida e lida por todos. E o versículo 3. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O que se escreve numa carta? Quando a pessoa escreve uma carta, ela assina embaixo, o que ela põe na carta? Ela fala de si. Ela diz o que ela fez, ela diz para onde ela foi, ela diz o que ela pensa sobre as coisas, ela abre o seu coração e conta os seus sonhos. Quando a Bíblia fala que nós somos a carta de Cristo, a Bíblia está nos dizendo que Jesus está escrevendo em nossos corações os sonhos, os desejos, os anseios, os princípios, os valores, as coisas de Jesus. Ele está escrevendo em nosso coração. Tá bem? E agora, bom, enfim, Judinho menos dele, eu também, todos nós. O Senhor está escrevendo as suas coisas em nossas vidas. De forma que
Se alguém me escreve uma carta, hoje a gente não tem muito esse hábito da carta, porque a gente está online o tempo todo, a gente pode falar com o mundo todo ao mesmo tempo, a gente perde um pouco essa noção do que era carta, né? Naquela época não havia isso, então a pessoa se colocava na carta e mandava a carta. Mas o escritor, por exemplo, alguns escritores moravam no Rio de Janeiro e tinham suas famílias no Nordeste. Graciliano Ramos, por exemplo, fazia isso, e ele se comunicava com ela, com a esposa, por meio de cartas. Ele está se abrindo ali. Então, quando se abria a carta, o que a esposa ali era Graciliano Ramos, sua alma, seus pensamentos. Jesus está impregnando o nosso coração com as suas coisas. E é isso que Paulo está falando. Vocês são a carta de Cristo. E quem lê esse coração aqui vai ler Cristo, não vai ler o Fábio. E se alguém lê o seu coração, vai ler o quê? Aleluia. Romanos 1,16 fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu fui salvo pelo poder do Evangelho. Eu tenho sido transformado pelo poder do Evangelho. Você também tem sido. Então eu não tenho vergonha de abrir o Evangelho e dizer, essa é a resposta. Eu quero dizer para vocês que Jesus aqui veio para influenciar as pessoas. Ele depositou influência que atravessa os milênios. E Deus tem conferido para nós essa graça. E o Senhor está falando, não tenha vergonha de espalhar aquilo que Ele colocou em você. Você foi salvo por Jesus por uma coisa muito importante. Não é para você ser influenciado, é para você influenciar. Eu adoro. Eu gosto muito do brasão de São Paulo. Eu sou paulista e paulistano da gema, assim, entendeu? Da gema, né? Então, até eu convido os outros a ir embora de vez em quando nos feriados, para que eu possa usufruir da minha cidade aqui. Mas o brasão de São Paulo diz, non duco, duco. Não sou conduzido, conduzo. Ponto. Lindo. Todo crente devia ter isso. Eu não sou conduzido. Eu conduzo. Não é que eu sou melhor que os outros. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu tenho Jesus. E eu sei que Jesus é a solução para esse mundo. Então, o Senhor Jesus espera de mim que eu espalhe essa influência onde eu estiver. 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Olha só o que ele fala. Entre os que estão sendo salvos e até para os que estão perecendo. Não é muito forte? Certamente você já ouviu, acho, alguém entrar em sua casa e falar, nossa, mas aqui dentro tem um clima tão bom aqui, uma paz. É o aroma de Cristo que está na sua casa. Está lá. Analogamente, se você entra num lugar tenso, você percebe na hora. Mas o Senhor está falando aqui que nós somos o perfume de Cristo, ou seja, que nós devemos exalar Jesus o tempo todo, ao ponto de que quando eu for embora aqui do salão, fique o cheiro de Jesus aqui dentro. E nós já sentimos algumas vezes isso, quando nós temos um culto profundo, uma adoração espetacular, e nós voltamos no dia seguinte e ainda tem aquela nuvem aqui dentro. Nós já sentimos essas coisas nesse lugar aqui. Mas eu fico impressionado, Débora, de pensar que nós somos o perfume de Cristo até para os que estão se perdendo. O argumento bíblico é o seguinte: a manifestação da vida de Cristo em nós é tão forte que nem o incrédulo terá desculpa um dia quando chegar diante do Senhor Jesus e de dizer, eu não sabia de nada, porque ele viu o testemunho de Jesus e as virtudes de Jesus na sua vida. E você deixou o cheiro de Jesus naquela pessoa. Ela não foi atrás porque ela não quis. Mas você deixou o cheiro. Eu falo muito de Jesus lá na escola. Eu falava pouco, eu tenho ganhado, graças a Deus, mais ousadia para falar. Alguns escutam por um tempo. Outros escutam para sempre. Outros rejeitam. Rejeitam e falam mal lá fora. A gente fica triste quando falam mal. Às vezes chega ao meu ouvido. Falar de você, blá, 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 blá.
Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus. Quando estiverem diante do Senhor, e o Senhor reprovar essas pessoas, porque vai reprovar se não se converterem, elas nunca vão poder dizer, eu não sabia. Eu choro às vezes, assim, choro no meu coração, né, pensando que um dia elas vão falar assim, caramba, o Fábio tinha falado. O Ion tinha falado. A Mariana tinha falado. O Natanael, bem que ele tinha falado. O Lipe falou, mas eu não ouvi. E nós estamos trazendo o retrato de Jesus para essas pessoas. Vou contar umas histórias muito legais aqui, rapidamente, tá? Eu não sei falar esse nome, tá bom, gente? Mas Sadhu Sundar Singh, sei lá se é assim. Alguém conhece a história desse sujeito aí? Não? Era um cristão indiano. Era um indiano que foi visitar um pastor lá em Londres. Aí quando ele bateu a porta da casa do pastor, foi lá a criada recebê-lo. Mas ele falou esse nome, Sadhu Sundar Singh, e vamos combinar que não é qualquer um que atende na primeira vez, né? E aí o pastor pergunta para a moça, né, quem é que quer falar comigo? Aí a moça falou assim, olha, eu não gravei o nome dele não, mas que ele parece muito com Jesus, parece. Como é que uma criada, eu nunca viu aquela pessoa, ela abriu a porta, ela falou, Jesus está aqui na porta da casa, quer falar com você. Não é demais? Mas vocês todos já ouviram falar alguma vez em David Livingstone, né? Mas para quem não ouviu, de repente já ouviu falar em David Livingstone? Que bom, vou contar então. Mônica vai contar a história toda aqui, que ela andou decorando lá. Então eu fiquei sabendo que ele era missionário, mas também era médico. Não sabia disso, viu? Médicos também têm chance. Ele era missionário e médico. E ele devotou sua vida a explorar a África. Disse que viajou a África toda, de norte a sul, de leste a oeste, atravessou o continente e evangelizou muitas tribos. Por isso, morreu de malária e disenteria. Vê se pode, coitado. Aliás, ele conviveu com a malária desde que chegou lá, né? Então as forças foram minando. E depois que ele faleceu, disse que um missionário entrou numa determinada tribo lá e começou a apresentar Jesus. A forma como Jesus tratava as pessoas, como Jesus curava, como Jesus se comportava. Sabe o que disseram para o missionário? Ah, esse homem já morou aqui no nosso meio. Era David Livingstone. Era David Livingstone. Por causa dele, em 1871, um repórter, um jornalista chamado Stanley, foi à África para conhecer. Porque ele queria pensar assim, o que leva um médico a abandonar a Europa para morar lá no meio da África, para ficar atravessando a África por todos os lados. Olha o que o médico escreveu. Eu fiz questão de copiar o médico não, o jornalista. Fiz questão de copiar. Fui à África, levando o preconceito. A primeira vez que alguém fala que contra cristão existe preconceito. Em 1870 alguém já sabia disso. Hoje não existe preconceito contra cristão, né? Só tem contra os outros. Mas essa é uma outra história. Levando o preconceito do maior ateu de Londres. Mas ele era ateu. Mas quando eu vi aquele idoso solitário, perguntei a mim mesmo, qual seria a razão que eu levaria a ficar aqui nesse fim de mundo? O que é que inspira essa vida? Por meses fiquei pensando muito nele, enquanto ele levava sua missão para a frente, comandado pela Bíblia, deixando para trás nossa vida. Esse trás devia ser com S acento, viu? Eu copiei lá e ficou desse jeito. Vou corrigir depois. Tudo para seguir a Cristo. Vendo sua piedade, sua gentileza, seu zelo, sua sinceridade, pouco a pouco minha simpatia por ele foi aumentando. Fui convertido por ele, apesar de que ele nem tentou me mudar. Não foi a pregação de Livingstone que me converteu. Foi a vida de Livingstone. É por isso que acho que é Santo Agostinho que falava, né? Você prega o evangelho a toda criatura. E se for preciso, você use palavras. A nossa vida pode influenciar tantas pessoas. E um ateu se converteu ali de ver o outro vivendo o evangelho. Eu soube uma vez uma história de uma moça que foi a um acampamento onde não havia cristãos. E a moça costumava se curvar para agradecer a Deus nas refeições.
E quando ela chegou ali, ela percebeu que seria ela contra todo mundo na mesa ali, né? Mas no primeiro dia ela baixou a cabeça e agradeceu a Deus pelo alimento. E naquela noite a mesma coisa. E foi indo, foi indo. No final da segunda temporada, havia um grupo de jovens que estavam se convertendo porque viram a devoção da moça. Porque agradecia para comer. Diz que teve um professor no Japão, um professor norte-americano, que quando foi ao Japão, para que pudesse ministrar aulas, diz que ele teve que assumir o compromisso de não mencionar o nome de Cristo aos alunos. E ele precisava trabalhar. Então ele fez isso. Ele assumiu o compromisso, não vou falar o nome de Jesus na sala para ninguém. Ele não disse nenhuma palavra, mas a vida dele era um testemunho tão forte que os alunos começaram entre si a tentar descobrir a razão daquele homem ser tão marcante. Sabiam que ele era cristão. E por conta disso, então, eles começaram a ir atrás do professor. E no final das contas, muitos aceitaram Jesus. Ele foi proibido de falar o nome de Jesus. Mas há uma influência que flui de nós aqui. Algo que não pode ser contido. Porque o Evangelho, porque Jesus é incontível. Não se pode conter Jesus. Ele flui. Ele flui. Jesus flui de você. E é para influenciar os outros. Aleluia. Lamentavelmente, o que acontece é geralmente ao contrário. A gente que recebe a influência dos outros. A gente vai à internet, a gente escuta esse monte de gente que não tem nada para dizer sobre a vida. A gente faz dessas pessoas os nossos vértices. A gente vai à escola e a gente pensa que o professor que dá aquela aula, ele sabe tudo sobre aquele assunto. A gente nem sabe se aquele assunto foi deturpado ou não. Hoje eu escrevi uma coisa escandalosa lá, espero que meu colega não leia, porque se ele ler eu vou perder um amigo lá na escola, mas eu escrevi. Você tem coragem de acreditar em qualquer curso de história que você leia hoje, que você aprenda na escola? Cada um conta a história do seu ponto de vista. Mas quando você chega à faculdade, ou ensino médio mesmo, você vai receber um pacote pronto de um curso de história que você vai engolir, porque tem um professor falando lá na frente. Mas mesmo ele também um dia recebeu um pacote. E quem me garante que os fatos de 1750 são exatamente como foram contados? Ou o que a gente escuta foi realmente o que aconteceu? E a gente acredita, e a gente embasa todo o nosso mundo num monte de informação que a gente não sabe nem se é verdadeira. Os fatos de hoje, de ontem e dessa semana, daqui a 10 anos eles serão contados de um outro jeito, que não foi como aconteceram hoje. E vão para os livros. E a gente faz desse pacote todo as bases das nossas influências. Mas elas estão aqui, ó. Eu não tenho que seguir mais nada. Eu estava falando com minha filha ontem, no carro. É bom sair de vez em quando com os filhos sozinhos assim no carro, porque dá para você falar um monte de coisa que em outro lugar a gente não fala, né? Eu tenho minhas posturas ideológicas muito bem firmadas. E quando eu entrei na faculdade, eu recebi toda aquela doutrinação que vocês recebem hoje também. Primeiro livro que eu tive que ler na faculdade de música, O que é Socialismo? A autora, Marilena Chauí. A matéria é a História da Cultura. Foi a primeira coisa que eu tive que ler na faculdade. Era desse jeito que chegava. Eu estava falando para a Lia, eu não tive problema com isso, porque antes eu recebi outra doutrinação. Mas não foi dos meus pais que eu recebi. Foi de coisas que eu li sobre histórias de como viviam os crentes na União Soviética. Sobre o contrabandista de Deus, que levava as Bíblias lá para dentro. Sobre como os crentes eram marcados e eles tinham que ter um símbolo na roupa, alguma coisa assim. Sobre como os crentes nas casas, quando queriam fazer um culto, eles tinham que colocar um rádio na janela e tocar bem alto música popular lá, enquanto eles oravam em sussurros nas casas. Sobre como os empregados cristãos não tinham jamais a menor possibilidade de ascensão nas suas empresas.
E se dissessem qualquer coisa, eles eram denunciados. Eu li histórias sobre essas coisas. Então, quando eu cheguei à universidade, eu já estava pronto para dizer não para tudo isso. Porque eu sou crente. E eu não quero passar por isso nesse lugar. As pessoas acham que eu estou preocupado com ideologia. Você acha? Eu não acredito que o capitalismo resolva os nossos problemas. Muito menos o socialismo. O único que pode resolver tudo é Jesus. Mas eu aprendi que Jesus fez a gente para ser livre. E não para a gente ter alguém mandando em nosso pescoço, dizendo, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Jesus não criou a gente assim. Jesus criou a gente livre. E é por isso que eu me oponho a certo tipo de governo. Não vou falar disso hoje, eu só estou me abrindo aqui. Mas nós somos influenciados, nós recebemos influência o tempo todo. Mas Jesus nos chamou para sermos a influência. E existe uma mordomia sobre isso. Jesus não te fez capacho. E Jesus não te fez fantoche. E Jesus não te criou marionete. Jesus te criou com alma, com espírito e com inteligência. Para você ler as coisas, para você interpretar, para você observar onde está a verdade, para você se pautar por ela e falar, eu vou andar debaixo dessa verdade aqui, e não quero saber o que os outros têm a me dizer. Você não vai ser muito popular. Mas eu quero agradecer a Jesus, que sexta-feira nem deu para levar um bolinho. Sexta-feira eu completei 25 anos de trabalho no Mackenzie. E eu agradeço ao Senhor, que me abriu as portas para trabalhar lá. 25 anos na mesma empresa. É um privilégio que o Senhor me concede. E hoje eu vejo alguns que chegaram aqui. E outros que chegaram, e foram a outros lugares. Eu não preciso de todos para cá. Mas precisam chegar a Jesus. E eu fico feliz por isso. Mas isso não é um privilégio meu. Eu não sou melhor do que você. É o que todos nós devemos fazer, onde quer que nós sejamos. Kelly, eu tenho uma coisa para te falar depois. Algumas áreas de influência, para terminar, gente. Eu não vou ficar agora me alongando muito, porque aqui, como eu disse, nesse momento, a gente poderia ficar falando até 2 horas da manhã sobre ser influenciado, sobre influenciar. Eu penso que Jesus pode ensinar a cada pessoa, né? Mas, de fato, primeiro lugar onde a gente tem que ser influência é no lar. Eu não posso influenciar na escola, na igreja, em lugar nenhum, se dentro da minha casa eu não posso ter uma boa influência. Tudo começa dentro de casa. A casa é a menor esfera de influência que a gente tem, mas é onde a gente é melhor observado, ou mais bem observado. Porque ali, os nossos cacuetes, a nossa personalidade, ela brota o tempo todo, né? O tempo todo. E eu sei reconhecer a personalidade da minha esposa, dos meus filhos, eles podem perceber a minha dentro da casa. Uma vez, eu lembro que, e é muito triste, né, quando nós somos uma coisa dentro da casa e outra coisa fora. Eu lembro que eu tinha uma aluna que era filha de um pastor, e aconteceu que um dia, acho que ela se atrasou, eu estava passando ali pela Maria Antônia, indo para o estacionamento, e o pai ficava no carro esperando a menina passar. Eu acho que ela se atrasou por algum motivo, e ele estava enfurecido, assim, enfurecido, porque ela estava atrasada. A menina entrou, e o pai, pastor lá, né, eu sabia que ele era pastor, coitado, ele nem me conhecia, com a janela aberta, gritando altos palavrões para a menina, porque ela estava chegando atrasada ali, né, e eu fiquei pensando assim, ele é o pastor de uma igreja. O problema, eu sei que, enfim, algumas pessoas perdem a cabeça, falam palavrões, o problema é que aquela menina, quando o pai dela subir para pregar no púlpito, ela vai pensar assim, esse homem é uma coisa aqui no púlpito, mas ele é outra coisa na minha casa. Ela vai pensar isso, provavelmente. Algumas pessoas, então, têm uma vida fora e têm outra vida dentro de casa. O Salmo 101 fala assim, portas adentro, na minha casa, terei coração sincero. A casa é o lugar de abrir o coração e de dizer o que está lá dentro, seja bom, seja ruim. Mas é ali que você vai encontrar apoio. Ninguém dentro da sua casa quer o seu mal. As pessoas dentro da sua casa querem o seu bem. Às vezes o pai fica muito bravo com o filho ou com a filha. O pai fica muito preocupado com o filho ou com a filha. A gente fica olhando feio para os outros. Mas, na verdade, a pessoa mais interessada
no seu bem é aquela que mora na sua casa. Ninguém quer tanto o seu bem como essa pessoa. Então é lá que você vai rasgar o coração e vai dizer o que está se passando. Eu tenho plena certeza de que a Anice quer me ajudar a chegar onde eu preciso, e eu quero ajudá-la a chegar onde ela precisa chegar. Então eu vou compartilhar com ela os meus medos, as minhas tristezas. Ela vai compartilhar comigo as dela. E nós vamos dar a mão e vamos juntos. Mas se eu começar a esconder, em algum lugar eu vou ter que contar para outra pessoa, porque eu preciso falar para alguém. Estragou tudo. O primeiro lugar para fazer influência é dentro de casa. É pelo testemunho que muitas mulheres têm obtido a salvação de seus maridos, pela influência do testemunho. É pela influência do testemunho que muitos filhos têm alcançado a salvação dos pais. Nós conhecemos histórias assim. A palavra de Deus também fala que se uma pessoa não governa bem a sua própria casa, não pode governar a igreja. Primeiro lugar de influência é dentro da sua casa. Meu querido, minha querida, você está sendo uma boa influência dentro da casa? Ah, minha família é convertida. Você continua sendo um bom testemunho de conversão na sua casa? O segundo lugar, ele menciona 5 aqui, né? É a escola, obviamente. Já falei muito sobre escola. Há tanta oportunidade para se exercer influência lá dentro. Eu vi falar a história de um médico. Os médicos. Deu um jornal, Batista conta que um médico tinha um colega cristão na faculdade. Não era amigo próximo, mas era um colega da faculdade. Mas esse cristão era tão piedoso, ele era tão devoto ao Senhor, ele levava Jesus tão a sério, que marcou o coração daquele médico, que não era cristão. Um dia, anos depois, exercendo a profissão, entrou por sua porta um paciente. E conversa vai, conversa vem, o paciente resolveu evangelizar o médico. O médico, ao ser evangelizado pelo paciente, lembrou-se do testemunho do colega da faculdade, que talvez ele nem soubesse mais onde estava. Mas porque ele lembrou do testemunho daquele jovem, colega só. Ele passou a ler a Bíblia e ele encontrou Jesus. A gente quer muitas vezes alcançar os colegas próximos, né, os meus amigos, mas é possível que aquele jovem que está do outro lado da tua sala esteja vendo o seu comportamento. E aquilo um dia marque. Um dia eu quase apanhei, né, lá no Mackenzie. Quase apanhei de um aluno. Tinha um aluno, no primeiro ano, eu tinha um colega de 18 anos, eu tinha 14, e eu era assim, menor que o Levi aos 14 anos, né? E as nossas salas eram lá as 301, 302, o primeiro ano ficava lá em cima naquela época. E quando nós estávamos subindo as escadas, veio o rapaz do meu lado, que além de ter 18 anos já, era jogador de handebol no Corinthians, então um cara meio fortinho, assim, né? Você pode imaginar. E quando eles estavam subindo, vinha uma menina subindo a escada na frente, ele pegou um isqueiro e acendeu embaixo da menina, assim. E eu fiquei tão louco da vida, eu nunca tinha visto uma coisa dessa, Thiago. E eu chamei a menina. Fulana, o cara ficou tão furioso comigo, ele quase me bateu na escada. Eu nunca me saio da cena aí. Eu falei, o que esse cara está fazendo aqui? Com isqueiro assim. Eu fiquei pensando, fulana, presta atenção. Quem sabe um dia alguém se lembre disso. Eu não sei a história, mas talvez um dia alguém se lembre. Porque você é crente, meu querido, você não vai concordar com a injustiça. Você não vai concordar com a maldade. Eu vi aquilo, eu fiquei estarrecido, falei, para. O que é, moleque? O que você pensa que você está fazendo? Não sei, mas para com isso. Você sabe onde vai dar o fim? Aquele jovem se comportou como crente. E o colega dele da faculdade, um dia lembrou, foi ler a Bíblia e se converteu. Não seja influenciado, seja a influência. Você tem Jesus, os outros não têm. Eu sei que a pressão é pesada. Eu sei que tem muita pressão. Mas você tem Jesus. Né? Negócios. Vamos falar aqui, tem gente que trabalha aqui, né? Tem gente que
Tinha um ditado um ditado popular que dizia: negócio é negócio, religião fica à parte. Duas coisas erradas. Primeiro que Jesus não é religião. Cristão de verdade não fala que tem uma religião, ele fala que conhece Jesus, né? Segundo, que quando você é cristão de verdade, Jesus está presente em todos os aspectos da sua vida. Jesus faz parte do meu negócio. Na verdade, Jesus é o dono do negócio e eu sou o subordinado. E Jesus colocou nas minhas mãos o negócio. Então, Jesus não anda em corrupção. Então, eu também não vou me corromper. Jesus não mente para o governo. Então, eu também não vou mentir. Jesus não promete entregar mercadoria e depois some com ela. Então, eu também não vou fazer isso. Porque eu sou funcionário de Jesus. Ou então, se eu quiser, se eu for muito arrogante, eu sou sócio de Jesus, mas ele é o sócio majoritário. E ele não vai concordar com isso. Fale. Pode falar, mas fala bem alto, por favor. Sim. Legal. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: não existe para nós a diferença entre o que é profano e o que é sagrado. Para o crente é tudo sagrado. O meu trabalho é sagrado. Vocês são sagrados. Esse lugar é sagrado. A minha casa é sagrada. É ou não é? Jesus não é o dono de todas as coisas? Então, realmente não dá para dissociar, porque Jesus está em todas as coisas para o crente. E é exatamente isso. Então, seja influente nos seus negócios também. A gente está falando sobre negócios ontem, né? Jesus, ele é o dono do negócio. E ele vai dar a sabedoria para tocar os negócios à frente. Vai falar, vai por aqui, vai por ali, mas o Senhor sempre vai abençoar. Ele sempre vai te abençoar. Você vai andar no princípio do Senhor. Ele vai abrir as portas a você. Área de influência, igreja. Rapidamente, 1 Pedro 4:10. Estamos chegando ao finalzinho. Aguenta mais um pouquinho. Vou ler mais uns 5 textos só. Depois nós vamos orar. 1 Pedro 4:10. Primeira Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros. Vou ter que repetir. Ele fala: servi uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu. Paulo tinha dito: ninguém vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Eu vivo para vocês. Eu vivo para vocês. E é por isso que o Senhor não me levou embora. Porque ainda tenho algo para fazer. Eu não sei o que é. Mas enquanto eu estiver aqui, o Senhor deu talento, vou usar o talento que Deus deu para usar, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça do Senhor. Meu querido, a igreja é um ser dinâmico. Sempre tem gente chegando, sempre tem gente saindo. Sempre tem gente se convertendo. Numa igreja sadia, sempre tem gente se convertendo. Sempre tem jovem aparecendo. Agora, a nossa atitude no culto, a nossa atitude na adoração, o nosso envolvimento nas atividades da igreja, o nosso espírito de colaboração, o nosso desprendimento para contribuir, todas essas coisas influenciam aqueles que estão chegando.
E influencia até os outros também que já estão aqui há mais tempo. Como é importante chegar aqui e ver as pessoas reunidas. Analogamente, como é triste quando a gente vê que as pessoas estão se dispersando e cada um está tomando conta da sua vida. Há uma influência. Há uma influência. Não pense você que você não deixa marcas nos outros. A forma como você adora. A forma como você se apresenta. A forma como você entra. É claro que não estou falando daquele que chegou hoje, que está se convertendo, que está visitando. Estou falando de você, que é da igreja. Nós estamos influenciando o tempo todo. E eu estou servindo aos outros com aquilo que Deus me deu para fazer. Agora, chegou aqui o Pedro Paulo. Então, o Pedro Paulo chegou aqui, ele conhecia o professor de português, aí ele fez amizade aqui e tal, ele ficou 3 meses na igreja. Ó, Pedro, ó, é assim, ó, presta atenção, aquele café ali, ó. Pedro, ó, aquela luz ali, quando eles acendem, que eles apagam, e, ó, aquelas cadeiras ali, ó. Que influência eu vou passar para ele? Eu vou ensinar para ele que aqui só tem coisa ruim. E vou ensinar ele a ser a pessoa mais crítica do mundo. De forma que quando eu precisar da ajuda dele, eu não a terei. Porque ele só viu coisa ruim. Presta atenção. Foi dito no começo, a influência é responsabilidade nossa. E nós líderes, porque tem alguns líderes aqui. E você sabe que você é um líder. Nós somos muito mais responsáveis pela influência que nós deixamos. E se as pessoas estão se motivando ou se desmotivando, muitas vezes tem a ver com a forma como nós temos transmitido o impacto. Não quero te jogar peso, quero te dizer como é importante sabermos essas coisas. 1 Coríntios 8, você quer ver como é que funcionam essas coisas? Quem aqui tem filho pequeno? Vocês conversam qualquer coisa pessoal, assim, na frente dos meninos? Vocês deixam os meninos ver os mesmos filmes que vocês veem? A qualquer filme, assim, levanta lá o cara com a metralhadora e sai atirando em todo mundo e tal? Não. Não estou falando que vocês vão ver porcaria. Você entendeu o que eu estou falando, né? Não, calma. Tá bom, a pergunta não foi a melhor possível, mas você entendeu. A gente coloca um filtro, não coloca um filtro? Tem coisas que eu vou falar lá para mim, eu falo, criançada, sai da sala, vai embora, tchau. Vaza daqui. Sai. Porque se não falar, não sai, entendeu? Fica tudo lá. A Débora não. A Débora precisa chamar. Quando chega em casa, ninguém mais vê a Débora. É um mistério, assim, entendeu? 1 Coríntios 8, versículo 8. Olha que coisa importante aqui, ó. Olha, não são os alimentos, presta atenção aí, rapaziada, para vocês aí que são velhos de igreja já. Vocês não são mais criancinhos. Não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus, não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens esse conhecimento, comendo à mesa do templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, este teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Tem coisa que a gente não discute para todo mundo na igreja. Tem assunto que a gente trata. Porque, às vezes, o crente não está maduro o suficiente para entender certas coisas. Não conhece doutrina, não está acostumado à convivência da igreja. Muita gente cresceu aqui na igreja, muita gente nasceu em igreja e já sabe como é que são as coisas. Onde tem gente reunida tem problema. Infelizmente, mas tem. Aí você sai falando com todo mundo. Nunca vai ser uma influência boa disso. Não tem como. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente diga as coisas certas o tempo todo. Lembrando, eu sou responsável por vocês.
E não porque eu sou líder, eu sou responsável agora, como você é responsável na sua atuação aí. Todos nós somos responsáveis em nossas atuações. Mas eu preciso que vocês sejam desenvolvidos por meio da influência e não afastados do Senhor por isso. Eu frequentei Palavra da Vida desde a infância. Eu estou levando a gente para ouvir Haroldo. Eu não sou fã de Haroldo. Algumas pessoas podem achar assim, que eu seria capaz de sair lambendo o pé atrás do Haroldo. Eu não concordo com tudo o que ele diz. Como o Carlos veio aqui outro dia e falou também, não concordo com tudo o que houve. Mas eu aprendi algumas coisas. Eu fui, como é que fala? Eu fui equipante no Palavra da Vida 3 anos e meio. E sabe, o Haroldo não estava lá no acampamento, o Haroldo estava na estância. O genro dele era o diretor do acampamento, o genro. E o genro absolutamente alinhado com o Haroldo em todas as coisas, na direção do acampamento. Mas abaixo do genro, e eu era o líder, o subchefe dos conselheiros, lá em cima no morro. Eu sei quando se falava mal de Haroldo lá dentro do Palavra da Vida. Eu sei o quanto se falava. Porque não deixava tocar general, porque não deixava tocar violão, porque não deixava tocar bateria, porque não deixava essa música, porque não deixava... E eu, imagina eu, assim, né, naquela fase de vocês, de 20 anos, 22, 23 anos, assim, querendo trazer tudo que é novidade, e ouvindo falar mal do Haroldo, eu mesmo pensei, foi Haroldo quem me levou para os Estados Unidos para cantar 1 mês e meio lá. E dentro da EMA eu ouvia falar mal também. Quando chegava um equipante novo, porque chegavam uns novos de vez em quando, a primeira coisa que ele aprendia, que Palavra da Vida não prestava. Porque as pessoas, você trabalhou lá, você deve ter ouvido também. Mas Palavra da Vida, hoje, tem um homem no lugar de Haroldo que entendeu a visão. Entendeu a visão. E Palavra da Vida é uma das poucas instituições evangélicas, atualmente, que não tem nenhuma denúncia de irregularidade, em qualquer área. Porque o homem conduziu a coisa de acordo com a palavra de Deus, falassem o que falassem. A gente influencia com a nossa palavra. Então era esquisito, porque na instância você tinha uma palavra da vida e no acampamento você tinha outra. O que a Bíblia fala sobre casa dividida? Mas o Senhor foi bom lá. Ele sempre é bom. Vocês vão lá semana que vem, vocês vão ver o lugar, né? E pensar que Deus deu aquele lugar para eles. E a visão que Deus deu para fazer tudo aquilo brotar. Por fim, gente, nossa maior esfera de influência é a própria sociedade. João 17,15, Jesus orava e falava assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Em 1 João 2,15, João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta atenção, a Bíblia sempre tem assim: sim, sim, não, não. E o que passa disso vem quem disse isso foi Jesus. Então, se você ama o mundo, então você não ama o Pai. Não tem duas, eu amo o mundo e amo Jesus. Não tem isso. Não existe esse meio termo. A Bíblia não abre esse precedente. Tiago 4,4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quando ele fala infiéis ali, o termo literal é adúlteros. O Senhor é muito severo nas coisas do mundo. E nós insistimos em buscar, nós não, né, gente? Desculpa. Muitas pessoas insistem em buscar no mundo as influências. As influências musicais, as influências ideológicas, as influências estas e as outras, todas, quaisquer que sejam. Meu querido, você tem as influências certas porque você tem Jesus. Você tem Jesus. Você é que foi chamado para influenciar, não para ser influenciado. A mordomia da influência trata disso. O depósito que Deus colocou em nossos corações. Jesus, Ele mesmo. Jesus está em nós para que nós mostremos o retrato de Cristo aos outros. Eu não preciso ser impregnado de nenhum político. Eu não preciso ser impregnado de nenhum artista. Eu quero ser impregnado de Jesus.
E que quando a gente for embora desse lugar, que Deus é que sabe quando vai ser, as pessoas tenham saudades. Eu vou me lembrar para sempre do Fábio, eu vou me lembrar para sempre do Pedro, eu vou me lembrar para sempre da Nice, da Aline, da Glaucia, eu vou me lembrar para sempre. Porque marcou minha vida. E que a gente marque as vidas positivamente. Semanas passadas nós estudamos sobre Jesus entre os pecadores. E nós vimos que em nenhum momento Jesus se deixou influenciar por eles. Jesus foi a influência. E nós somos chamados para continuar o que Jesus começou. Jesus foi a influência. E que Deus nos faça influências também. Alguém já falou que a igreja é como um navio em alto mar. Não tem problema nenhum quando o navio está no mar. O problema é quando o mar entra no navio. Que foi o que aconteceu com o Titanic. Não há problema quando a igreja está no meio do mundo, é o lugar dela. O problema é quando o mundo entra na igreja. Aí afunda. Que o Senhor te dê força, um espírito de decisão. Que o Senhor te dê ousadia para falar assim, eu não abro mão do que aprendi nas Escrituras. Pode falar o que você queira. A Bíblia diz outra coisa. E você vai marcar almas. Em nome de Jesus. Vamos orar, né? Ficar em pé, vamos orar. Podia ficar cantando, mas hoje não vou. A gente vai orar e a gente vai despedir. Se o Senhor entregou alguma visão, tem um caderno ali. Se o Senhor entregou alguma visão, tem um caderno ali atrás. Vai escrever essa visão e depois nós vamos compartilhar, ok? Levante suas mãos. Quem quer ser influência aqui, levante suas mãos. Se você achou que isso não é para você, não precisa levantar a mão, eu não vou ficar ofendido. É um assunto entre nós e Jesus. Senhor, é glorioso sermos servos do Senhor. É glorioso sermos comprados pelo Senhor. E é glorioso o Senhor confiar a nós a tarefa de pregar o Evangelho. Ao mesmo tempo que é glorioso, é uma tarefa que dá medo, porque eu sei que nós não somos capazes. Mas a tua palavra me tem assegurado que o Senhor Jesus está vivendo em nós. E que o Senhor Jesus tem poder para usar nossas vidas, para formar o nosso caráter, para viver efetivamente a tua vida ressurreta em nós. E assim influenciar as outras pessoas. Eu quero pedir e quero abençoar esse povo também, com esta bênção, com esta unção. Que neste lugar aqui se levantem jovens e adultos também, que serão boas influências nos seus lares. Que serão boas influências nas suas escolas. Que não serão influenciados. Que serão boas influências nos seus negócios, no seu emprego, no seu trabalho. Que serão boas influências na igreja onde o Senhor os plantou. E que serão boas influências na sociedade. Senhor, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor nos colocou aqui para fazermos a diferença. Dá-nos a graça de conduzirmos e não de sermos conduzidos. Senhor, a tua palavra fala que o Senhor nos coloca por cabeça e não por cauda. Que não sejamos a cauda que segue sempre a cabeça dos outros, mas que sejamos a cabeça que dita a influência do Evangelho. E que pessoas se rendam aos pés de Jesus por causa disso. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. A Glaucia tem a palavra. Ok. Glaucia, teve aqui um entendimento. Eu não ia fazer isso agora, Glaucia, mas já que você está falando. Eu quero reconhecer na minha vida que eu já fui má influência para muita gente. O Senhor tem transformado minha vida. Mas eu já fui má influência para muita gente. E já me arrependi disso. Mas talvez você esteja sendo má influência na sua casa. Talvez seus negócios não estejam de acordo com a vontade de Deus ainda. Talvez você esteja sendo uma influência na igreja. E o Senhor está chamando para um conserto. Para um alinhamento com a vontade do Senhor. Então, você não precisa se manifestar agora. Mas vamos abaixar a cabeça, nós vamos orar. Se for teu desejo, então no seu coração você vai
repetir essa oração. Então, Kelly, Deus está mostrando um caminho. O caminho é a palavra dele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos confessar diante do Senhor que muitas vezes, por nossas palavras, por nossas ações, por atitudes, por desobediência ao Senhor, por rebeldia, ou por qualquer outro motivo, nós não temos sido boa influência. Talvez alguns aqui tenham contribuído antes para afastar as pessoas do Evangelho do que para aproximá-las do Senhor Jesus. Em teu nome, Pai, nós passamos o sangue de Jesus sobre todas essas coisas. Nós repudiamos qualquer coisa que tenhamos feito que tenha sido contrária à tua palavra. E nós declaramos que queremos acertar. E nós contamos com a atuação do teu Espírito em nossas vidas. Nós nos submetemos ao domínio do Espírito Santo em nossas vidas. Porque se antes alguém aqui fez a coisa do jeito errado, hoje quer fazer do jeito certo. Então, em nome do Senhor Jesus, atenda essa oração. Escuta-nos, Senhor, e dirige-nos. Eu te peço para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos acabar assim, porque hoje o dia foi puxado para todo mundo e amanhã tem um monte de coisa. Abraço, irmão aí, ok? Não tem nada de manhã. Eu tenho em casa, mas aqui não. Ok? Abraço, irmão aí, vai embora.